Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos hoje aprofundar sobre o sentido, começar o livro, provavelmente falando, sobre a primeira parte dele, a pessoa e a tendência sexual. No slide vocês podem ver. A tendência sexual sempre faz referência às relações de pessoas, não às relações de objetos, ou seja, relações objetais. Assim, a tendência sexual não é uma inclinação para o prazer, em sentido estrito, mas a inclinação para o outro, que em certo sentido é um outro eu. Nessa dinâmica, então, a gente precisa expor que amar é o oposto de usar. Próximo slide, vocês podem notar que a norma personalista, esse nome norma personalista, é o nome que João Paulo II dá a essa dinâmica. Exige que a pessoa nunca seja usada como meio, mas sempre como um fim. Isso é uma certa variação de uma ética kantiana, né? Daquele princípio kantiano que diz que a pessoa nunca pode ser usada como um meio, mas sempre deve ser usada como um fim. Toda pessoa, pois, é por natureza capaz de definir os próprios fins. Tratando-a unicamente como um meio, atente-se contra a sua própria essência, contra o que constitui o seu direito natural. Ou seja, como a pessoa tem a capacidade de definir quais são seus próprios fins, quando nós usamos as pessoas simplesmente como meios, como instrumentos, nós estamos indo contra aquilo que ela verdadeiramente é. Nem mesmo Deus, continuando no slide, né? Nem mesmo Deus faz isso com o homem, quando quer direcionar ele a algum fim. Ele faz isso sem abusar da liberdade do homem. Aliás, ele convida o homem a tornar seus os princípios dele, né? A tornar seus princípios, os princípios de Deus, como próprios do homem. Bem interessante isso, né? Porque Deus usa dos meios necessários para que nós possamos aderir pessoalmente ao seu plano, ao seu projeto de vida. Vocês entenderam? Então, nem mesmo Deus nos usa como objeto, nem mesmo Deus nos usa como instrumentos. No slide 4, nós vamos ler, né? Nessa perspectiva, as pessoas devem se unir em vista de um bem comum. Assim, o que os une é o laço do bem, que não só impulsiona ambos, mas os une desde o interior. Só assim existe um plano de igualdade e exclui a sujeição. Ou seja, quando existe uma relação aquele que dá e aquele que recebe unicamente, a relação não vai bem. Quando você se relaciona com uma pessoa, certo? Com um desejo concupiscente, ou seja, simplesmente procurar o bem para si e usar daquela pessoa para isso, não existe uma relação verdadeira. Não existe uma igualdade na relação. Só quando os dois se unem em vista de um bem é que existe uma igualdade. Porque quando os dois se unem em vista de um bem, primeiro, isso eu falo não só de uma relação de homem e mulher, mas também de uma relação de amizade. Primeiro, a gente nota que eles dois podem amar-se e doar-se um ao outro, e doar com finalidade de um fim, com o desejo de um fim. E aí a gente vai notando a dinâmica do amor verdadeiramente acontecendo. Um doa-se ao outro, o outro doa-se a esse primeiro, mas eles não se fecham em si mesmos, eles se abrem para uma finalidade, que é Deus, né? Afinal de todas as contas, existe toda uma outra realidade, as outras pessoas, mas também existe Deus. Um casal de namorados, por exemplo, não pode se fechar em si mesmo, eles têm que se abrir aos outros. E eles têm que se abrir aos outros
enquanto namorados, né? Mas também tem que se abrir aos outros, enquanto casados, ao outro que é o filho que vai nascer, abrir-se ao outro que é Deus, né? Evidentemente, né, se a gente continua no slide 4, não se trata simplesmente de um sentimento recíproco, mas é muito mais uma atitude interior, firme e forte. É uma decisão pessoal de cada um optar de viver com o outro em vista de um bem. E não usar do outro para o próprio bem. É diferente. No quinto slide nós vamos ler, né? O sentimento por si só não garante a carga do amor. Ele é volúvel, não seguro, não comprometido e egoísta. Ou seja, porque sou eu que tenho o sentimento. E os sentimentos eles passam. Então ele não é seguro, ele passa, ele é volátil, ele não se compromete, ele não leva um comprometimento da pessoa. E ao final de todas as contas, o sentimento, por si só, ele é egoísta. Ademais, isso quer dizer que nós vamos negar o sentimento? Não. Mas que, voltando, né, na nossa primeira aula, nós precisamos assumir esse sentimento numa outra lógica, numa outra dimensão, que é a lógica do dom. Ademais, o sentimento por si próprio, ele tem uma carga positiva, que é o prazer, mas também ele tem uma carga negativa, que é a dor. Vamos analisar como isso tem a ver com a própria formação? Continuando no slide, se os seus atos colocam-se exclusivamente na perspectiva do prazer que quer experimentar ou que quer experimentar ou do sofrimento que se quer evitar, se os seus atos em relação à pessoa do sexo oposto são praticados unicamente ou pelo menos principalmente nessa perspectiva, a pessoa torna-se, então, para o sujeito que atua, só um meio. Ou seja, meu amigo, se você quer usar da pessoa simplesmente pelo seu prazer ou para evitar a sua dor, você está usando dela como meio. Você está ferindo a dignidade que ela tem. Isso é o que João Paulo II coloca, o oposto entre amar e usar. Amar, pessoal, é doar-se. Usar é roubar para si. Vocês entenderam? No próximo slide. Contudo, não é uma doutrina espiritual demais. O prazer não é negado. A convicção de que o homem é uma pessoa força-nos a aceitar a subordinação do prazer ao amor. Com efeito, o prazer pela sua natureza é objetivo. Só graças ao amor pode ser interiormente ordenado e elevado ao nível da pessoa. Então, só ao nível do amor é que o prazer consegue ser integrado completamente. Não é a questão de negar o prazer, pessoal. Não é, por exemplo, negar uma relação prazerosa, uma amizade frutífera. Nossa, isso é ótimo, né? Ou dentro do seu casamento, negar a atitude sexual. Não é isso, né? Mas é integrar essa dinâmica do prazer no amor. Ao final de todas as contas, como a gente vai notar muito lá na frente, o que João Paulo II quer, Karol Wojtyla, né? Vai querer na sua tese de antropologia teológica e na sua tese de antropologia filosófica, que é o que estamos estudando agora, fazer com que o homem não seja usado como objeto de prazer. É um grito, uma urgência da dignidade da pessoa humana, para que ele seja usado como objeto de amor, não como objeto de prazer. No 7º slide. O defeito principal da norma utilitarista consiste em fazer coincidir o prazer com o único e, ao mesmo tempo, com o maior bem ao qual se deve ser subordinado o procedimento individual e social. O que é que ele chama de norma de norma utilitarista? O utilitarismo é um segmento de filosofia que fala de dois princípios: fugir da dor
e buscar sempre o maior prazer para você e para toda a sociedade. Então, João Paulo II faz uma grande crítica à norma utilitarista, que ele coloca, né? O problema é que a norma utilitarista pega o prazer e coloca ele como uma finalidade última. João Paulo II é contra isso. Ele fala, continuando no slide, né? E contudo o prazer não é o único bem e nem sequer o fim essencial da ação humana. Organizar a ação só atendendo ao prazer é contrário à estrutura dos atos humanos. Ou seja, o ser humano, claro que existe a dimensão do prazer, que pode ser buscado, não é problema, pelos meios lícitos, é claro, mas o prazer não pode ser a finalidade última da ação, porque senão eu vou ferir as pessoas e vou usar delas simplesmente como objetos para eu alcançar essa finalidade que é o prazer. Elas vão se tornar para mim objetos do meu prazer. E as pessoas não podem ser objeto do prazer. É necessário que as pessoas sejam objetos do amor. Objetos do amor. Só assim não se fere a norma personalista. João Paulo II contrapõe a norma utilitarista, que vê a finalidade só no prazer, à norma personalista, que é a pessoa como fim último das ações. Isso é o grito de João Paulo II. A pessoa deve ser o fim último das ações. No slide 8, vamos ler aí. O utilitarismo reveste-se de um altruísmo, entre aspas, ao buscar também o prazer dos outros. Mesmo nesse caso, também é egoísta. Afinal, busco o prazer dos outros somente através do meu prazer pessoal. Assim, no máximo, o utilitarismo é a união de dois egoísmos, de dois ou mais, no caso, né, de egoísmos. É a união de individualismos. O amor verdadeiro não admite o princípio de prazer, que não é uma negação do prazer nas relações interpessoais, mas esse não pode ser o padrão. Vejamos, o que ele está dizendo aqui? Que o utilitarismo, você querer o prazer, a busca da finalidade do prazer, às vezes ele pode até se revestir de um altruísmo. Por exemplo, numa relação entre dois namorados, né? Ah, não, mas eu sinto tanto prazer, mas eu não faço mal à minha namorada. Minha namorada também sente tanto prazer nas nossas relações sexuais, não tem nenhum problema. Nós tendemos a ter uma relação um pouco hipócrita nesse sentido. E pensar que está tudo bem. Mas quando nós temos esse padrão de pensamento, nós não saímos ainda do egoísmo. Ali, naquele tipo de relação, não existe uma relação verdadeira, interpessoal, de doação de um pelo outro. Mas é a união de dois egoísmos. É a união de dois individualismos. Vocês entenderam? Então, o amor, ele não é uma negação do prazer. Ele é uma negação do princípio de prazer. Ou seja, o cristão, aquele que segue a Cristo, mas não só aquele que segue a Cristo, mas aquele que sente os apelos da sua própria humanidade, que fora criada por Deus, sente a necessidade de corresponder a um princípio de amor, não a um princípio de prazer. Ainda que o prazer não seja negado, nós não podemos viver no princípio do prazer. O que isso quer dizer? Nós não podemos pautar as nossas ações, as nossas experiências, numa lógica de prazer, mas numa lógica de amor, numa lógica de doação, assim como nós falamos na lógica do dom, de sairmos de nós mesmos, do amor esponsal, da perfeita alegria, porque nós fomos criados segundo essa lógica de dom, não segundo uma lógica de prazer. No slide 9, vamos ler juntos aí. É indubitável que é justo amar o homem ou a Deus, amar a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, o amor, se toma em consideração a sua essência, está para além e acima da justiça. A sua essência é diferente. A justiça aplica-se às coisas, bens materiais ou morais,
como por exemplo a boa fama, em consideração das pessoas. Por conseguinte, diz respeito a estas antes indiretamente, ao passo que o amor lhe diz respeito diretamente. Assim, do amor inclui a afirmação do valor da pessoa como tal. Por consequência, se podemos dizer com razão que aquele que ama uma pessoa é por isso mesmo justo para com ela, seria falso pretender que o amor a essa pessoa se reduz ao fato de ser justo com ela. Cara, isso é muito profundo. Preste bem atenção. Ele está falando que, segundo a ordem da criação, segundo a lei natural, as pessoas não podem ser usadas como objeto de prazer. É justo que nós amemos as pessoas, porque só o amor preserva a dimensão da personalidade da pessoa. Ou seja, só o amor garante que a pessoa não seja usada como meio, mas como fim. Mas ao mesmo tempo em que é justo amarmos as pessoas, delimitar o amor na justiça é muito pouco. Porque o amor vai muito além da justiça. Notemos que Deus nos ama com misericórdia, ainda que nós, todos, não mereçamos a vida eterna, não mereçamos o amor de Deus, Deus vai além disso. Porque o amor, além de ser justo, vai além da justiça. Não é que negue a justiça, mas vai além dela. Vocês entenderam? Isso é muito belo, isso é perfeito, isso é lindo. Isso é um anseio de Deus que Deus colocou em nossos corações. Vamos continuar aqui no slide 10, então. Contudo, o que muitas vezes se entende por amor, muitas vezes é um ato injusto para com a pessoa. Facilmente uma relação cai para uma relação utilitarista, quando procuramos só o prazer por si mesmo. Nisto reside toda a deformação do amor entre o homem e a mulher. É necessário equilibrar com o mandamento do amor. Ou seja, se o amor não se detém só à justiça, não podemos fazer menos, pelo menos, do que a justiça. Nós temos que sempre ir além do que é justo. E esse além do que é justo é o doar-se, é o amar para além. Se a gente seguir aí no slide 11, nós vamos ler. Como evitar que uma delas se torne, então, para a outra, a mulher para o homem, ou o homem para a mulher, um objeto que se serve para atingir os próprios fins. Para o conseguir, é preciso que ambas tenham um fim em comum. No matrimônio será a procriação, a descendência, a família e, ao mesmo tempo, a crescente maturidade nas relações das duas pessoas, em todos os planos da comunidade conjugal. Fora da lógica do dom, pode parecer uma norma de utilidade, contudo, isso deve ser interpretado na lógica do dom, do amor. Ou seja, dentro do casamento, além de ter ambos garantido, né, o outro não só enquanto corpo, mas uma dedicação da vida de um para o outro, não, isso só por si mesmo não basta. O casal também é necessário ter uma finalidade em comum, que é a procriação e a união deles mesmos, né? Porque senão ficaria num puro egoísmo. Se o casal não frutificasse numa família, também os dois não andariam em vista de um bem comum. Mas o bem comum, o bem de um seria o outro e de outro seria o primeiro. E isso daí não é conforme a norma personalista. Porque a norma exige que a pessoa seja considerada como um fim e que esse amor frutifique na vida de outra pessoa, né? Talvez, se a gente não entender isso na dinâmica da lógica do dom, nós vamos entender isso parecendo um utilitarismo, entre aspas. Preste bem atenção. Vai parecer, então, que nós teremos que interpretar a dinâmica do amor simplesmente para ter filhos. E isso não é verdade. O sexo não serve também de utilidade só para ter filhos, não é. O sexo, a relação sexual, a relação entre um homem e uma mulher, ela tem como finalidade o amor. Por isso precisa da garantia do casamento. Mas, por outro lado, não é que a finalidade seja o filho, mas que naturalmente, as condições naturais têm como consequência a procriação de um filho. Isso é bem diferente do que você pensar que o sexo só serve para o filho. No próprio catecismo e no próprio texto de Karol Wojtyla, ele coloca
que a crescente maturidade das relações das duas pessoas também deve ser colocado como um primeiro plano. Ou seja, existe um certo mito dizendo que a igreja busca simplesmente o sexo enquanto procriação, mas isso é mentira, porque visa também a união das duas pessoas, mas vista a união das duas pessoas com um fim, e esse fim é o fim natural da procriação, ou seja, não se usa de um meio para alcançar a procriação, por isso não é utilitarista, mas esse fim, essa finalidade é uma coisa natural da própria desenrolar da atitude de amor. Vamos ver aí no slide 12, né? Para entender essa dinâmica, antes de ler o slide 12, vamos entender essa dinâmica entre a lógica do amor e a lógica do prazer, né? Vamos ler aí juntos no slide 12. Santo Agostinho nos faz duas considerações: uti e frui. Uma tende só para o prazer em si mesmo, que é o uti, utilizar. Outra encontra prazer de modo perfeito, mas como um fato secundário, pois procura por primeiro satisfazer as exigências reais da natureza. O mandamento do amor mostra o caminho para este frui nas relações entre pessoas do sexo oposto. Assim, o sexo, ato conjugal, não é negado, mas integrado na dinâmica do amor. Ou seja, não é que se negue a atitude do ato sexual ou nem mesmo do prazer. Nós aqui não estamos falando de nenhum tipo de puritanismo. O que nós queremos ver é integrar essa dinâmica do prazer com uma lógica de amor, uma lógica de doação, que é um bem objetivo. Não é o simples sentimento, ai, como eu sinto prazer ou como eu amo, sentimentalmente não satisfaz as exigências do coração humano. O que satisfaz é somente a norma personalista, a norma do amor. No slide 13, né? O homem tem o sentido da sua liberdade, do seu poder de autodeterminação. Por isso, rejeita espontaneamente tudo de que, qualquer modo, atenta contra essa liberdade. Existe, portanto, certo conflito entre o impulso e a liberdade. E aqui nós entramos naquele fato, no velho fato, sobre, mas será que eu não estou sendo hipócrita em negar os meus desejos sexuais? Será que eu não estou sendo hipócrita em dizer que eu não quero sentir isso? Essa não é a questão. A questão é quando esses desejos, esses impulsos, ferem a nossa liberdade mais profunda, ou seja, o cerne do nosso coração. E a gente pode notar bem isso numa relação entre dois namorados, né? Quando a gente nota que a atitude sexual começa a ser integrada na dimensão do namoro, já não existe uma doação de um para o outro. Mas o homem, por suas características psicológicas, dá atenção à mulher em troca de sexo, porque o homem, na sua estrutura psicoafetiva, é muito mais ligado ao corpo, e a mulher, por ser mais ligada ao afeto, à psicologia, doa o corpo para receber afeto. Ou seja, são dois egoísmos, e mata o amor. Então, e isso fere com a própria liberdade, porque isso cria um certo vício, e todo vício fere com a liberdade, a capacidade de autodeterminação. Vejamos no slide 14. Não se pode, portanto, falar do instinto sexual no homem no mesmo sentido que nos animais. Não se pode considerar esse instinto como fonte essencial e definitiva da ação do homem no campo sexual. A palavra impulso, etimologicamente, tem quase o mesmo significado que instinto, mas as associações afetivas que provoca são menos negativas. Por isso, presta-se melhor do que a palavra instinto para ser referida ao homem. Vamos seguir para o slide 15 e depois nós fazemos uma explicação. O fato de que interiormente suceda alguma coisa cria uma base para atos definidos, contudo pensados, em que o homem se determina a si mesmo. Certo? Se decide e dos quais se assume a ele mesmo a responsabilidade. Este é o ponto de encontro entre a liberdade humana e a tendência. Isso é muito profundo, porque nós não podemos falar no homem de uma tendência, de um instinto, no mesmo sentido que nós falamos dos animais. Por exemplo, o cachorro não pode apontar, cara, eu estou morrendo de sede, agora eu não vou beber água porque eu vou ser impenitente, agora eu não vou beber água. Agora eu não vou beber água porque tem outro cachorro que está com sede. O cachorro nunca vai fazer isso, meu amigo.
O cachorro é movido pelo seu instinto. Está com sede, bebe água. Está com fome, come. Não tem outra delimitação para ele. Nele reina a necessidade. Aquilo que é necessário, ele vai e faz. Para nós, não. Nós temos um sentido. Então, nós damos um sentido até mesmo aos nossos impulsos. Eu, por exemplo, posso estar morrendo de sede e optar por não beber água. Eu posso literalmente estar morrendo de fome, mas optar por não comer e dar, por exemplo, para o meu irmão. Eu posso fazer essa opção radical. É por isso que falar de instinto não é tão apropriado quanto falar de impulso. Ou de mais profundo ainda do que tendência. Porque impulso fala de uma coisa instantânea, rápida, que acontece. Mas tendência fala de toda uma estrutura que é voltada para. Então, o simples fato de que nós vejamos que essas coisas acontecem em nós, ou seja, que nós vejamos que nós somos inclinados para uma realidade sexual, isso por si só não garante. Mas é necessário que nós assumamos isso daí. Assumamos essa dinâmica da sexualidade na nossa vida. E voltando à primeira aula, assumamos isso numa dimensão da genitalidade, da dimensão da afetividade e da sexualidade. Nós precisamos integrar essas três realidades em nós. Eu espero que você esteja conseguindo acompanhar, né? Vamos para o slide 16. Existe uma tendência natural de um sexo ao outro, que sucede não só na interioridade, mas essa complementação parece ser manifestada até na exterioridade. Podemos chamar essa inclinação para o outro sexo como um conjunto de características psicofisiológicas. Essa inclinação evidencia uma correspondência de um homem e a mulher se complementarem reciprocamente. O homem tem propriedade que as mulheres não têm. E as mulheres têm têm características que o homem não tem. Se o homem se examinar bastante em profundidade, através dessa necessidade, compreenderia mais facilmente quais os limites da sua própria insuficiência. Cara, isso é belo. Porque isso é a característica mais certa de um feminismo verdadeiro. Hoje existe, entre aspas, né, uma guerra dos sexos, literalmente. Né? Me parece que existe uma realidade machista e uma realidade feminista, em que cada um luta pelos seus direitos individuais, não considerando o bem do outro. Ou seja, quando os homens lutam pelos seus direitos sexuais, seus direitos de gênero, ele luta de uma maneira que oprime a mulher. E a mulher faz a mesma coisa. Luta de uma maneira que oprime o homem. Né? Tanto que você dizer, em certos partidos feministas, em certas conversas, qualquer elogio ao homem, é porque tu é machista. Né? E isso parece uma grande arrogância. Né? E aqui, a antropologia filosófica de João Paulo, ele parece nos atentar para uma coisa muito mais profunda, de que as nossas características psicofisiológicas diferentes nos apontam para uma complementariedade, ou seja, para que um complemente o outro. E isso faz toda a dinâmica da ordem da criação, em que um se doe para o outro e que ali se cria um relacionamento verdadeiro. Então, se a gente fizesse esse exame sempre novo sobre essas dimensões das nossas insuficiências, nós conseguiríamos olhar para essas diferenças de gêneros não como modos negativos de vivência, mas como modos positivos. Né? E isso, pessoal, não basta nós dizermos também que isso é só característica da nossa psicologia. As nossas estruturas corporais parecem apontar no mesmo sentido. Né? No slide 17. Ao contrário do que se pensa, a tendência sexual, portanto, está no homem sempre naturalmente orientada para um ser humano. Esta é a sua forma normal. Quando se orienta exclusivamente para as suas características sexuais, devem considerar-se aviltadas ou até desviadas. É precisamente porque se orienta a uma pessoa que constitui, em certo modo, o terreno e o fundamento do amor. O fenômeno do amor é típico do mundo humano. No mundo animal, atua só o instinto sexual. Então, nisso a gente vê que João Paulo II ele vai muito contra certas correntes de psicanálise, especialmente se a gente olhar para a neofreudiana Melanie Klein, que fala que as nossas tendências, as nossas pulsões sexuais são direcionadas às relações objetais, ou seja, nós só tratamos de objetos, nós temos tendência sexual para os objetos. João Paulo II é completamente ao contrário disso.
João Paulo II tenta nos mostrar que a nossa tendência sexual é orientada para uma pessoa. E porque é orientada a uma pessoa que pode se fundamentar um amor verdadeiro. O amor não é fruto só de um instinto, de uma predisposição biológica. Não. É isso? É. Mas vai além disso. Ele é integrado dialeticamente além disso. O amor é integrado na verdadeira doação, no dom de si mesmo. Nós não podemos tratar a realidade do sexo, da tendência sexual no homem, do mesmo modo que tratamos na mulher. De tratar a mesma tendência sexual no homem do mesmo modo que tratamos nos animais. No slide 18, nós vamos ler. O amor, contudo, não é só uma cristalização biológica, nem sequer psicofisiológica de impulso sexual. É essencialmente uma coisa diferente. Embora nasça e se desenvolva a partir da tendência sexual e nas condições por elas criadas na vida psicofisiológica do homem concreto. O amor não é ou espiritual, ou corporal e psicológico. Ou seja, aqui eu estou falando isso várias vezes e eu vou reiterar isso quantas vezes forem necessárias. João Paulo II não pensa na dinâmica do amor como uma negação do corpo, uma negação dos afetos. Não, não é assim. João Paulo II tenta integrar essa dimensão do corpo, dos afetos, numa dimensão espiritual, mostrando que a dimensão espiritual dá o verdadeiro sentido ao corpo e aos afetos, né? E ele fala que, ainda que o amor possa vir a nascer por uma tendência biológica, por exemplo, você olha para uma mulher, acha ela bonita, tem os hormônios necessários para isso, né? Tem toda essa questão fisiológica, toda a questão afetiva de se sentir atraído, né? Se sentir puxado, né, por aquilo dali, de sentir sua vista realmente direcionado para aquilo. Isso daí não cria condições necessárias para o amor. O amor precisa ir além disso. Quem é casado, se você for casado, você vai estar sabendo perfeitamente do que eu estou falando, né? Se você deixar as suas relações se basear simplesmente nessas paixões, nesses impulsos no corpo, você já teria acabado o seu casamento, como muitas vezes acontece. É necessário adquirir a capacidade de amar a partir da liberdade e da razão, com um amor integral. Uma vez um certo sacerdote falou uma coisa muito interessante, né? Um amigo meu estava conversando com ele estava falando que foi se confessar e pedir perdão para o padre porque não amava os pais, achava que não amava suficientemente os pais dele, né? E o padre perguntou: meu filho, como assim você não ama seus pais? Aí ele foi explicando. Aí o padre falou uma coisa que talvez sirva para cada um de nós hoje. Deus não exige de nós um amor afetivo. Deus exige de nós um amor efetivo. Efetivo. Vocês entenderam? Então, um amor que seja real. Não é que um amor que seja real que venha negar a espiritualidade. Não é que um amor que seja real vai negar o corpo. Não é que um amor que seja real vai negar os seus afetos, a sua psicologia. Mas se o amor for verdadeiro, verdadeiramente, você viver o dom de si, verdadeiramente, você vai conseguir integrar todas essas dimensões para uma doação. Porque isso foi porque tu foi criado. Porque Deus te criou assim. E esse é o sentido mais profundo da ser imagem e semelhança de Deus. No slide 19, como a tendência sexual não brota de uma força biológica, não cabe à ciência natural cuidar dela. A tendência tem um significado existencial, pois a existência humana depende dela. Cabe propriamente à filosofia indagar-se sobre a existência. O fim intrínseco do impulso é a existência da espécie Homo, a sua conservação, procreatio, e o amor das pessoas, do homem e da mulher, desenvolver-se nos limites desta finalidade, no seu quadro, e assim se pode dizer: nasce dos elementos que o impulso lhe fornece. Um conflito com esta finalidade equivaleria fatalmente a uma perturbação e uma desordem no amor das pessoas. Ou seja, como o amor ele não é simplesmente uma força biológica, uma tendência, um impulso, uma coisa que você não consegue controlar, as ciências naturais elas podem até explicar que nós temos hormônios, né? E que quando os hormônios vêm, nós sentimos o impulso sexual com muito mais força. A psicologia pode explicar que por causa dos meus traumas, né, eu posso ter uma atração mais delimitada para um determinado âmbito ou para outro, mas não cabe a elas responder isso na nossa vida. A ciência não pode determinar o que você é ou o que você não é. Isso cabe propriamente à filosofia, porque está no âmbito existencial. E como está no âmbito existencial,
A própria relação, toda a existência depende dessa própria relação, porque sem procriação não existiria espécie. Então, o que foge dessa dinâmica natural fere com o princípio personalista, fere completamente com a ordem do coração das pessoas, das necessidades reais. Isso deixando claro, voltando, isso eu já falei, ou seja, isso de maneira concreta, mostra que as relações sexuais não podem ter como finalidade última o prazer. Tem que ter como finalidade útil o amor das pessoas. Esse foi um dos primeiros pontos que nós trabalhamos. Mas esse amor tem como um desenrolar objetivo a procriação. É muito simples. Se um rapaz faz sexo com uma menina, eles vão ter um filho. Isso é uma coisa muito simples, né? Porque isso faz parte da ordem natural das coisas. Não é que o filho seja a finalidade do sexo, mas ele é o desenrolar natural. E quebrando com esse desenrolar natural, quebra também com a ordem natural de como o amor se desenvolve. No slide 20, nós vamos ler, né? A finalidade do impulso põe dificuldades muitas vezes ao homem que procura evitá-la de modo artificial. Por isso não pode deixar de ter necessariamente imagens negativas sobre o amor entre as pessoas, que neste caso está estritamente ligado com a utilização do impulso. Então, se a ordem do amor foge desta ordem natural, que é a procriação, o amor, ainda que pareça desenvolver-se numa ordem natural, ainda que pareça desenvolver-se numa ordem que é da vontade de Deus, porque une as pessoas no amor e dá aquele sentimento, não segue objetivamente. Porque, querendo ou não, você vai continuar usando da pessoa como um método, como um objeto de prazer. E isso fere com a norma personalista. Nós vamos aprofundar e adentrar mais nisso em outras dimensões, em outro momento, né, do curso. No slide 21, para falar mais diretamente e de modo mais concreto, estas duas pessoas, o homem e a mulher, servem então à existência de outra pessoa, que é o seu filho, sangue do seu sangue e corpo de seu corpo. Esta pessoa é ao mesmo tempo uma confirmação e um prolongamento do seu amor. A ordem da existência não cria um conflito ao amor das pessoas, mas pelo contrário, está com ela em estrita harmonia. Ou seja, o filho, isso aqui a gente entra em outra questão social muito séria, né? O filho, ele não é uma finalidade do casal, certo? Uma finalidade última do casal, mas é o desenrolar natural. E é uma finalidade secundária, não é uma finalidade última, né? É uma finalidade secundária. E esse filho, ao mesmo tempo, é uma confirmação e um prolongamento do amor do pai, dos pais, né? Isso é muito belo, porque aquele amor que começa numa atitude sexual dentro do casamento, prolonga no filho, é confirmada no filho. Porque quando, no caso de um homem, aceita, sim, recebo-te como minha esposa, recebo-te o teu corpo como minha esposa, aceito não só o teu corpo, mas aceito também os frutos do nosso amor. E amando os filhos, ama também a mulher, porque é um prolongamento do teu amor. Isso é muito belo. E a recíproca é verdadeira, da mulher, a dimensão da mulher é a mesma coisa. E é interessante quando essa norma é entendida na norma personalista, ou seja, tem a visão do amor das pessoas, o filho não é visto mais como um empecilho do amor entre os pais, ou como uma dificuldade, ou como uma doença que deve ser abortada. Que feio. Do contrário, o filho é visto como um prolongamento do seu amor. Quem entende preste bem atenção como os termos são mal formados, né? No nosso cotidiano as pessoas falam disso como se fossem brincadeiras. Mas prestem atenção. Quem vive numa lógica utilitarista, ainda que dentro do casamento faça sexo, está pecando contra a castidade. Porque está usando da pessoa para o seu próprio prazer. E fere com o princípio personalista, que é de amar a pessoa como finalidade. A pessoa ali, naquele momento, não é mais só a sua finalidade, é um meio de você alcançar o seu prazer. Quem vive nessa lógica vai encarar o filho como um erro. Como furou a camisinha, como não tomar a pílula do dia seguinte. Então o filho já não é admitido mais como um dom de Deus, mas como um erro. Em uma outra perspectiva, em alguns momentos é visto até mesmo como uma doença que deve ser abortada.
em que precisa de recursos médicos públicos para ser abortado. Isso é um absurdo. O filho é para ser entendido como uma pessoa, como uma finalidade. Então isso a gente mostra bem o contraste que existe entre as duas lógicas, que pode parecer bem simples, mas que é muito profundo. A gente pode ler no slide 22 o seguinte, acompanhe aí. Os pais, contudo, não são criadores do novo ser. Não é só o amor dos pais que encontra na origem da nova pessoa. O amor do Criador é que decidiu o início da existência da pessoa no seio da mãe. Assim, os pais são co-criadores, participantes da criação de Deus. É preciso entendermos o que significa essa lógica do dom. Seguindo para o slide 23. O rigorismo. Antes do slide 23, é preciso a gente explicar uma breve diferença, né? Então, os pais, nessa dinâmica, eles não são simplesmente vistos como criadores, ou seja, uma obrigação moral de ter filhos para multiplicar, não. Isso é uma interpretação errada, que normalmente se dá a uma determinada passagem bíblica. É interessante, é importante notar essa dinâmica da criação dos pais dentro da lógica do dom, ou seja, de que o fruto natural do amor entre os pais fluam para uma criação, para um filho, né? E ao mesmo tempo o filho se torna a confirmação do amor dos pais, né? Então, não só uma confirmação do amor afetivo, não, mas também os pais, quando educam os filhos, quando levam os filhos a sério e propagam essa dinâmica deles, desse amor deles nos filhos, então existe uma verdadeira lógica do dom, né? A norma personalista, ela não é, como a gente já falou, um simples puritanismo. E nem simplesmente é um liberalismo no sentido em que tudo é liberado, entendeu? É preciso a gente fazer uma distinção, que é essa distinção que tem no slide 23, entre o rigorismo e a libido. O rigorismo, ele entende a moralidade da sexualidade a partir de um determinado prisma. Vamos ler. O Criador serve-se das relações sexuais para a existência da preservação humana. Por fim, as relações só servem para a procriação. O prazer é impuro, mas não se pode eliminar. É uma impureza válida. A gente nota que a interpretação que João Paulo II dá, Karol Wojtyla dá na sua antropologia filosófica, não é essa. Não é uma interpretação rigorista. Porque o amor e o prazer em si não são impuros. O que é impuro é a postura do coração do homem em usar as pessoas como um meio. Mas, se foge dessa perspectiva, então o prazer e o amor e o sexo não são impuros. E, retomando, né? Uma interpretação rigorista tende a ver que as relações sexuais são só para a procriação, mas essa não é a realidade colocada por João Paulo II. Ele coloca que a finalidade das relações sexuais é a procriação e a união das pessoas, ou seja, uma manifestação natural do amor humano que tem como uma finalidade a procriação. Não a finalidade última, porque a finalidade última dos dois, a finalidade última do casamento é o bem comum. Ou seja, os dois visando uma mesma coisa. Mas é uma finalidade secundária e natural da relação. E por isso não pode ser colocada de lado. Mas por outro lado, não segue simplesmente a libido. Ou seja, o que a libido fala? Vamos ler aí no slide 23. A única validade da relação é o cálculo do prazer. Assim, a procriação é só um acidente da relação. Aproxima o psiquismo do homem ao do animal. É muito triste a gente notar também isso. De que, de um lado, temos uma interpretação totalmente rigorista, mas, do outro lado, nós temos uma interpretação que vê só o que vale é o prazer. Normalmente a gente nota isso para quem faz os usos dos concepcionais. Que só o que vale é o prazer e o filho é entendido como um acidente, como uma coisa errada, uma coisa que não deu certo. Então, não é interessante essa dinâmica, é interessante nós notarmos uma integração do prazer e da procriação, mas não sempre, quando a gente fala dessa integração do prazer e da procriação, nós vamos também analisar isso em outro tópico, numa próxima aula, né? Não quer dizer necessariamente que todo ato sexual tem que ter procriação, mas deve estar aberto à vida. Ou seja, não interromper o processo natural da vida por meios artificiais. A gente vai comentar qual o sentido
que isso tem diante da norma personalista, né? Mas só deixando claro que aqui o foco é exatamente que a perspectiva não é o do rigorismo, de que vê no sexo uma coisa ruim, e que no sexo e no prazer uma coisa ruim, só que vale a procriação, e não é a libido, que se vê só no prazer a coisa boa e a procriação é ruim. Não. Na verdade, a norma personalista ela é uma integração dessa dupla dinâmica, do prazer e da procriação. Se a gente for no slide 24, nós vamos conseguir ler: saborear o prazer sexual sem, todavia, tratar a pessoa como objeto de prazer, eis o centro do problema da moral sexual. O rigorismo se propõe, de modo tão limitado, vencer o útil sexual e leva ao contrário a ele, ao menos na esfera das intenções. O púnico, ou seja, aquela pessoa que tem pudor, né? Caminho que leva a vencer o útil é a de... Perdão, pessoal, está aqui escrito errado. O único caminho que leva a vencer o útil é admitir o frui, substancialmente diferente, de Santo Agostinho. Existe um gozar conforme a natureza da tendência sexual e ao mesmo tempo com a dignidade das pessoas. No vasto campo do amor entre o homem e a mulher, o gosto tem a sua origem na ação comum, na compreensão recíproca, na harmoniosa realização dos fins escolhidos juntos. Este gozar, este frui, pode provir tanto do prazer multiforme criado pela diferença do sexo, como da voluptuosidade sexual que as relações conjugais oferecem. Continuando no slide 25. O Criador previu este prazer e associou ao amor do homem e da mulher, com a condição de que, a partir do impulso sexual, o seu amor se desenvolva normalmente, isto é, de maneira digna das pessoas. É muito belo nós notarmos que essa dimensão do amor não nega, João Paulo II está mostrando isso muito claramente, não nega a dimensão corporal, não nega a dimensão afetiva, a dimensão dos desejos, a dimensão da paixão. Do contrário, ele admite isso na dimensão espiritual. E talvez você esteja pensando de que admitir isso na dimensão espiritual perderia a graça do próprio ato sexual. Mas isso seria uma visão um pouco egoísta. Nós temos que entender que, como a gente também vai poder ir aprofundando mais adiante, nós precisamos entender que, do contrário, o prazer sexual é muito mais bem integrado, é muito mais bem vivido, é verdadeiramente vivido. Não se perde nada, mas é vivido segundo a natureza, segundo a necessidade, não da igreja, não das obrigações da igreja, mas as necessidades do coração do homem. Uma necessidade real e verdadeira. A gente pode terminar, então, hoje, essa aula, rezando, pedindo a intercessão da Sagrada Família em nós, né? Vamos pedir à Sagrada Família esse verdadeiro dom do amor de Deus, para poder ordenar os nossos amores, os nossos impulsos, segundo o coração de Deus, segundo a necessidade que Deus colocou nos nossos corações. E só assim nós vamos ser verdadeiramente felizes, porque nós vamos realizar em nós a perfeição com que Deus nos criou. Ou seja, vamos realizar em nós a perfeição do amor que Deus nos deu e que nós temos condição de viver. E isso é uma coisa bela que o Criador colocou. Nós temos que aprender, pessoal, a não nos afligir com as nossas tendências sexuais, com a nossa inclinação natural para o sexo. Isso só nos afasta de Deus quando tendemos a usar as pessoas. Mas, se nós sabemos usar destes elementos que foi nos dado por Deus, nós podemos saber usar dele para nos aproximar de Deus. Vocês entenderam? Então vamos pedir a Deus essa graça, dessa conversão profunda do nosso coração. Porque essa mudança da lógica de prazer, em que muitas vezes nós vivemos, para uma lógica de dor, só Deus pode realizar nos nossos corações. Porque infelizmente os nossos valores, as nossas educações durante toda a nossa vida foram muito deturpadas. Nós somos acostumados desde novo a viver uma lógica de prazer, de retribuição, de fazer porque vai ser o melhor para você, e não entendemos a dinâmica do amor de Deus, não entendemos a dinâmica do amor. Vamos pedir a Deus, neste momento de oração, uma verdadeira intervenção dele, uma verdadeira intervenção para mudar este valor no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.